Olá, eu hoje vou-te dar a minha perspectiva acerca da Bitcoin. O que me levou a fazer este vídeo foi este alerta por parte da FCA a dizer que os investidores devem estar preparados a perder todo o dinheiro pelas características altamente especulativas das criptomoedas. Eu penso que ambos sabemos disso, mas dada toda a excitação que assistimos no momento, eu acho que é importante sublinhar alguns aspectos e tentar perceber se de facto a Bitcoin poderá ser um bom ou mau investimento. Por isso, vamos lá começar. Como já te deves ter apercebido, a Bitcoin é uma moeda virtual sem qualquer tipo de valor intrínseco, ou seja, não produz nada, não distribui qualquer tipo de rendimento, torna-se impossível saber quanto vale. A tua única esperança é que haja alguém que te compre por um valor superior àquele que compraste. Ora, o valor da Bitcoin vai depender exclusivamente daquilo que as pessoas atribuem sem qualquer base para tal. E agora tu perguntas, mas isso não se aplica também ao ouro? Em parte sim, tal como a Bitcoin, também não dá para calcular o valor intrínseco do ouro. Não gera qualquer tipo de rendimentos e, para além disso, não dá para manipular a quantidade existente. Mas há aqui duas grandes diferenças do ouro face à Bitcoin. Em primeiro lugar, o ouro já existe na sociedade há milénios e tem provas dadas em vários momentos da história, como na última grande crise financeira, de como pode ser um ativo de refúgio, ao contrário da Bitcoin, que apresenta um padrão típico de investimento especulativo. Por exemplo, só em 2020, no início da Covid-19, chegou a estar a cair cerca de 40%, enquanto que o ouro permanecia ligeiramente positivo. Ora, por definição, um ativo de refúgio deve ter um comportamento que te proteja, ou pelo menos atenua as perdas em momentos de maior stress no mercado acionista. E isso não se verificou, pois o seu comportamento foi praticamente o mesmo que a evolução dos índices acionistas em todo o mundo. Em segundo lugar, o ouro é único. A Bitcoin é uma moeda virtual entre muitas outras que já existem. A barreira à entrada é muito baixa. Apesar da Bitcoin ter a vantagem de ter sido a primeira e, como tal, aquela que é mais conhecida, podes criar uma moeda virtual. Precisas de tempo e capacidade de programação para saber utilizar a tecnologia associada à blockchain. Um bom exemplo disso é o Bitcoin, onde as transações são mais rápidas e os custos de transacionar a moeda são bem mais baixos. Outra questão prende-se com a volatilidade da Bitcoin, que é muito elevada. Como podes ver neste gráfico, a Bitcoin, quando comparada com outras classes de ativos, como o ouro ou ações americanas, apresenta ao longo do tempo uma volatilidade que tem variado entre os 10% e os 100% num único ano. Isto quer dizer que tanto pode subir 20% como cair 30%, por exemplo, num curto espaço de tempo. Ora, a volatilidade não é algo mau por si só, mas tu que estás aí desse lado, tens mesmo estômago para aguentar movimentos tão acentuados? Também este gráfico te mostra os períodos em que a Bitcoin esteve abaixo do seu anterior pico, isto é, aquilo que se chama de períodos em drawdown, e como vês, tens várias alturas em que a Bitcoin chega a cair mais de 60% num curto espaço de tempo. Eu sei que a não intervenção de qualquer entidade, especialmente governamental, é um dos maiores argumentos apresentados pelos defensores da Bitcoin. E é verdade, não pode ser manipulada por bancos centrais, ao contrário do euro ou do dólar, e apesar de não ser totalmente anónimo, é difícil de rastrear, o que dá mais privacidade. Mas como investimento pode trazer grandes problemas. É que tens também o risco de comprar as Bitcoins por uma plataforma que seja um esquema fraudulento, estás sujeito a que sejam roubadas por hackers, como já aconteceu, e não estás protegido contra nada disto, o que te deixa bastante vulnerável caso aconteça alguma coisa. Todos os meses, o Bank of America pergunta aos seus gestores qual o ativo para onde acham que está a ir demasiado dinheiro. E pela primeira vez desde 2017, no questionário de janeiro, a Bitcoin aparece em primeiro. Ora, se hoje há demasiados compradores, pode significar que amanhã não se tenha a quem vender. Ora, isto é um dos pré-requisitos para uma bolha, que é aquilo que eu acho que se passa com a Bitcoin. Ora, o problema das bolhas é que, em primeiro lugar, ninguém sabe quando arrebentam e, em segundo lugar, tem sempre uma certa lógica por trás. Por exemplo, a bolha das .com, em 1999, formou-se devido ao impacto que os investidores antecipavam que a internet iria ter nas nossas vidas e estavam corretos. Contudo, o nível de excitação foi tanto que houve uma altura em que essas mesmas pessoas começaram a perceber que àqueles níveis o retorno esperado seria muito baixo. Ora, eu não quero que com isto compares a bolsa com a Bitcoin, mas acho que estás a perceber aquilo que eu quero dizer. Outra coisa bem diferente é a blockchain, que é um tipo de base de dados contendo informação agrupada em blocos acerca de transações. Esta é a estrutura sob a qual as moedas virtuais, incluindo a Bitcoin, são criadas. E é aqui onde está a mais-valia, porque estamos a falar de um sistema descentralizado, isto é, não tem todos os servidores no mesmo local físico, transparente, pois as transações estão à vista de todos, permite reduzir os custos de transação, visto que elimina o intermediário financeiro da equação, os bancos, entre muitos outros fatores. Ou seja, a Bitcoin é apenas um entre muitos instrumentos que já usufruem ou irão usufruir das vantagens proporcionadas pelo blockchain. Se estás interessado em investir nesta tecnologia, tens várias empresas onde podes ganhar exposição direta ou indireta à mesma, como é o caso da Nvidia, da Square ou da IBM.
Em resumo, tu quando compras qualquer ativo com a simples esperança que haja alguém que pague mais sem tu saberes muito bem o porquê, estás mais a jogar do que propriamente a investir. Existe um ditado que diz que não há nada pior do que ver o teu vizinho enriquecer e tu não. De facto, é desagradável ver pessoas à tua volta a multiplicar, a triplicar o seu dinheiro e tu não. Mas lembra-te que em 1999 tu tinhas revistas como a Barron's a questionar a capacidade dos melhores investidores do mundo por evitar investimentos especulativos e onde até se dizia que após 30 anos de sucesso Warren Buffett não estava a conseguir adaptar-se ao novo mundo e depois acabou como acabou. Agora, tu até podes ter a minha opinião, mas ficas com aquele pensamento de e se eu estou enganado e chega a $1 milhão? Pessoalmente, eu não consigo colocar nem um cêntimo na Bitcoin, mas se tu colocares 1% da tua carteira na Bitcoin, eu não acho que seja o fim do mundo caso não corra bem. Mas na minha opinião, tu deves olhar para isso como dinheiro perdido. No fim do dia, ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer, mas deves ser honesto contigo mesmo e perceber que, dadas as características atuais das criptomoedas, isto é mais especulação do que investimento. Obrigado por ter assistido ao vídeo. Se não és subscritor, pensa nisso. Estamos quase a chegar aos 1000 subscritores. Se gostaste do vídeo, já sabes, deixa o teu like e vemos no próximo vídeo. Um abraço.